Fala galera, chegando com uma informação importante para todos vocês. Esse imbróglio, essa pendência, Daniel Júnior e Cruzeiro. Vai renovar? Não vai renovar? O que tá pegando? O que o Cruzeiro ofereceu? O que o empresário alega? Vou colocar até a palavra do Diogo Silva, que é empresário que representa o Daniel Júnior. O Daniel não vai jogar no domingo. Daniel vai treinar neste momento no Sub-20. Eu vou trazer aqui os detalhes que eu apurei nos dois lados. Claro que o Cruzeiro não fala abertamente sobre a situação. Aliás, um detalhe interessante. Agora na gestão do Ronaldo, você não vai ver, como eu poderia dizer, briga de oratória, briga de discurso. Um fala isso, o outro rebate, o outro fala isso, o outro rebate. Então isso não vai acontecer. O Cruzeiro, ele tem a sua política que vem sendo adotada, vale para todos. Claro que um jogador ou outro tem ali uma diferença, mas na maioria das vezes o critério a ser seguido é não deixar o Cruzeiro chegar onde ele chegou nos últimos anos. Não tem como você sair aumentando salário de qualquer jeito sem saber se vai conseguir pagar. Então é isso que o Cruzeiro tem neste momento com a gestão do Ronaldo Fenômeno à frente do futebol. E claro, tendo o Pedro Martins, diretor executivo de futebol. Mas vamos lá. As conversas, elas começaram há algum tempo. Um faz uma proposta, o outro faz uma contraproposta. A proposta do Cruzeiro, pelo que eu apurei, seria de ter um aumento salarial do Daniel, pelo que ele recebe na base aí, 4 vezes, eu já falei isso aqui, repito, não gosto de falar de valores, mas seria um aumento para ele. E de acordo com os jogos, o Daniel virando titular, tendo sequência, em pouco tempo, o salário dele já passaria aí para, por exemplo, dependendo da quantidade de jogos, em um ano acho que ele alcançaria isso, para receber 8, 9, 10 vezes do que era aquele salário lá no começo da categoria de base. Então o Cruzeiro quer um projeto para o jogador, para atingir metas, para com os objetivos cumpridos, ir tendo aumento. E é assim que o Cruzeiro fez nas outras renovações. Adriano, Rafael Santos, Giovani Jesus, tudo que o Cruzeiro tem negociado nos últimos meses agora na gestão do Ronaldo. O pagamento de uma comissão também para os agentes, de acordo com o valor cheio do contrato, mas isso valendo para acesso, né, para a disputa de Série A do Campeonato Brasileiro. Agora no momento de Série B, com receitas bem reduzidas, com um orçamento muito curto, o Cruzeiro não consegue fazer este pagamento dessas comissões. Então, por exemplo, o Adriano, o staff do jogador, entendeu perfeitamente e aceitou a renovação. Então é esta a condição que o Cruzeiro propõe ao jovem Daniel Júnior. E o entendimento, pessoal, é que vamos subir um jogador para ele ser aproveitado. Não tem como você já... O Cruzeiro subiu recentemente quantos atletas para jogar no profissional? Vários. Imagina se em todos eles o Cruzeiro fosse lá e aqui, seu salário é esse, toma aqui 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E se o jogador sentir, tiver que voltar para a categoria de base? Então, isso tudo faz parte do processo. Por exemplo, Josefer, Marcelinho, Mitkov, Ageu, Vitinho, quem mais que jogou? O Everton. Essa turma toda jogou no profissional nessa temporada. O Paulo, o zagueiro. Então, isso tudo faz parte deste processo. E aí você traz o jogador, vê como ele reage no profissional, ele tendo uma sequência, aí você começa uma negociação para uma valorização. E uma outra informação importante que eu apurei. O Cruzeiro não confirma isso de forma oficial, mas eu apurei que o Daniel ele já teria chegado a um número do contrato de base para ter um aumento no salário. E que esse aumento já tornaria a multa bem maior do que vem sendo divulgado, do valor que vem sendo divulgado. Tipo, quase dobrando este valor que vem sendo divulgado. Então, é um ponto também importante. E eu procurei o Diogo Silva, acho importante ouvir todas as partes. O Cruzeiro, repito, não vai se manifestar oficialmente.
Ontem até na entrevista lá no Portal Uai, o Pedro Martins disse de forma superficial sobre a situação do atleta, que o Cruzeiro está fazendo o que tem que fazer, que é um projeto de médio prazo para o garoto, de plano de carreira, enfim. E o Diogo Silva está aqui no canal para dar a versão dele sobre o lado do Daniel Júnior e o que está pegando nesta questão da renovação. É um prazer falar com você e todos da sua audiência aí. Samuel, para ficar uma situação bem clara, né? Até porque você foi a primeira pessoa que eu conversei, né? E, cara, assim, existe uma situação contratual, sim, sobre bonificações, de acordo com a produtividade do Daniel na equipe principal, né? Então ele tem sim um aumento referente ao número de jogos que ele for obter a partir de campeonatos nacionais, né? Então são determinados jogos que ele tem que cumprir e aumenta o salário dele, né? Nesse momento ainda não foi feito, ele não atingiu esses números ainda, né? Porque falando em Série B e Copa do Brasil, né? E não deu ainda o número de jogos necessário, né? Referente a comissionamento, cara, isso aí, não sei se é por parte do Cruzeiro ou por alguma informação que você tirou, a discussão não é sobre a comissão. A discussão é sobre o pedido de salário que foi oferecido e sobre luvas, ponto. Entendeu? Mas enfim, semana que vem eu tô aí, espero sentar com o Pedro Martins e com a diretoria pra gente discutir e resolver essa situação, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo seu ótimo trabalho aí, Samuel. Muito bem, tá aí o Diogo Silva. Claro que repito e respeito todas as partes envolvidas. É uma informação que eu busquei, que eu apurei. Então vamos aguardar, mas na proposta feita pelo staff do Daniel tem sim comissão, tem pedido de luvas e tem o salário que eles consideram justo para o garoto. Então tem uma diferença também até importante para explicar aqui. Luvas e comissão. Comissão é um valor que o staff, o agente recebe dentro daquele contrato. Por exemplo, o contrato é de 3 anos, o jogador recebe 10 mil, você multiplica todos os meses do contrato, vezes o valor do salário e aquela comissão de percentual vai para o agente. Pagamento de luvas é como se você tivesse comprando um jogador. Por exemplo, o Daniel já é do Cruzeiro, então o entendimento é que não tem que ter pagamento de luvas. Luvas, por exemplo, meu jogador vai assinar contigo. Por exemplo, um atleta que está livre no mercado, aí é uma ocasião que muitos clubes pagam, mas não deve ser prática comum no Cruzeiro. O atleta está livre, então para ele assinar eu preciso de 2 milhões de reais, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, dependendo de cada caso. Então, isso é pagamento de luvas, é diferente de pagamento de comissão. Então, eu acho que o melhor é que todos se reúnam, conversem e cheguem num denominador comum. O Daniel, ele foi liberado na época do Palmeiras para vir aqui para o Cruzeiro, está crescendo, tem potencial para evoluir ainda mais. Então, no momento, acho que vai sair perdendo todo mundo. O Daniel que volta para o Sub-20, que está aí num processo de crescimento e tem um processo interrompido. O staff do jogador que pode pensar aí numa situação a curto prazo, mas depende para onde ele vai, como ele vai, enfim, e teria que ter, claro, o pagamento de multa. E o Cruzeiro, ele tem um jovem de potencial que pode no futuro valer muito dinheiro. Mas repito, a informação que eu tenho no momento é que o Daniel já alcançou uma meta para ter um aumento agora de salário e que aumentaria de forma considerável este valor da multa, forma considerável em relação ao que vem sendo divulgado. Então, é isso que eu apurei para todos vocês e tendo alguma novidade, eu volto com mais Saindo do Forno aqui no canal, que tem um oferecimento do Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil. Tem sempre um pertinho de você. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!